Hoje, mais uma vez, seremos desafiados a crescermos em maturidade. O contrário de maturidade é imaturidade, que muitas vezes lembra a infantilidade. E nós vamos ser desafiados, então, a deixarmos a infantilidade. Imagina a cena. Os filhos brigam em casa porque um entrou na frente do outro. Aí o pai chega, chama a atenção dos dois e fala: vocês precisam crescer. Logo depois, esse mesmo pai, no trânsito, começa a gesticular, xingar, brigar, dar farol alto, buzinar, porque alguém entrou na frente dele. Ou então, a filha diz que não vai mais falar com sua melhor amiga porque ela foi traída. E a sua mãe chama atenção: não pode ser assim, você precisa crescer, você precisa amadurecer. Nesse mesmo instante, toca o telefone da mãe, ela olha e fala: não acredito que ela está me ligando depois do que ela fez comigo. Ela vai ficar achando que eu vou atender. As pessoas moram na mesma casa e não se falam. Frequentam a mesma igreja, mas fazem questão de sentar no lado oposto um do outro. Eram amigos, mas se afastaram depois de ouvir uma fofoca. Só conversa com os amigos, é indiferente com os visitantes, com os membros novos. Vem no culto, mas não conversa com ninguém. Não gosta de grupos pequenos, porque acha uma chatice ouvir outras pessoas compartilhando sobre suas vidas e sofrimentos. Nunca falou de Cristo para ninguém. Nunca aconselhou a Bíblia para ninguém. Nunca teve uma iniciativa de uma conversa intencional. Nós estamos falando de crianças? Não. São situações reais que acontecem entre nós, adultos. Adultos agindo como crianças. Maturidade é quando nós somos guiados pelas verdades de Deus e não pelos nossos desejos, pelos nossos impulsos. Então, maturidade nos relacionamentos é ser guiado pelo amor ao próximo e não pelos nossos desejos egoístas. Estamos numa série aqui na nossa igreja, tanto no EBD, algumas mensagens do culto da noite, baseado no nosso alvo como igreja, ser uma igreja cada vez mais madura, centrada na palavra, que sempre serve a Cristo para que todos os povos o adorem. E hoje então o desafio é crescermos como igreja nos nossos relacionamentos. Eu quero trabalhar a ideia de que uma igreja cada vez mais madura, ela é marcada pelo amor. Uma igreja cada vez mais madura é marcada pelo amor. Você olha para os relacionamentos e você percebe o amor. Nós vamos pensar nisso na carta, no capítulo sobre o amor, de 1 Coríntios, capítulo 13. Olha comigo lá o versículo 11. 1 Coríntios 13, 11, Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que Paulo fala aqui é que a maturidade, você amadurecer, é você deixar de meninice, você deixar as coisas de criança. Quando uma criança não amadurece, uma pessoa não amadurece, tem algo errado. Uma vez o Johnny Heimer contou uma ilustração que me marcou. Ele diz: imagina você chega na minha casa e aí eu tenho ali um filho de 2 meses. E eu vou mostrar o meu filho lá no berço, ele está ali no berço, dormindo, com a madeira. E você acha ele muito bonitinho. 18 anos depois, você volta na minha casa e eu te levo no quarto do meu filho e está lá o meu filho no berço, deitado com a madeira na boca. O que você ia achar? A primeira vez é bonitinho, mas 18 anos depois é muito estranho. E às vezes na vida espiritual nós somos assim. Talvez nós temos a mesma maturidade espiritual que nós tínhamos de 18 anos atrás. Ver crianças não se falando por causa de uma briga, talvez seja normal, elas estão aprendendo. Mas ver adultos não se falando, fazendo birra, se vitimizando, sensíveis a qualquer ofensa, então tem algo errado.
É interessante que na cultura que despreza Deus, existe hoje uma pressão contrária ao amadurecimento. Há uma pressão cultural para não amadurecermos. Ao invés de autocontrole, somos incentivados a sermos impulsivos. Ai, para de pensar, só faz. Depois corre atrás. Ao invés de capacidade de assumir papéis sociais, tanto familiares como profissional, cresce um medo da responsabilidade, de um compromisso. Uma demora para tomar um rumo profissional, familiar, sair de casa. Até no mercado, na questão de marketing, existe uma expressão que se chama kiddutz, eu não sei se fala assim, mas é uma mistura, né, de palavras em inglês de criança com adulto. Esse movimento, ele se trata de adultos que mantêm interesses, hábitos e consumos culturais tradicionalmente associados à infância. Ou seja, há entre os adultos um consumo massivo de cultura infantil. Animações, brinquedos. Inclusive você entra hoje na loja de brinquedo virtual e você tem um espaço ali de kiddutz. Você clica lá, são aqueles brinquedos da nossa época. Adultos participando de hobbies infantis. E o entretenimento que agora é para entreter adultos e crianças juntos. Queridos, tem algo errado. Essa mentalidade afeta os relacionamentos, né? Já hemos falado que vivemos a época dos relacionamentos líquidos, sem consistência, sem profundidade, descartável, virtual. E um isolamento cada vez maior das pessoas. Então, hoje nós vivemos uma sociedade onde os adultos falam como crianças, se vestem como crianças, gostam de entretenimento infantil, incapazes de manter um relacionamento maduro, incapazes de resolver um conflito de forma madura, emocionalmente frágil, incapaz de conviver com quem pensa diferente. Então, nós vivemos numa sociedade, numa cultura que pressiona contra o amadurecimento. E muitas vezes isso entra na igreja. Mas olha o padrão bíblico que Paulo coloca aqui. Nós precisamos amadurecer, deixar de ser menino. Por que Paulo está falando isso? O capítulo 13, ele vem no meio do capítulo 12 e 14. Esses 3 capítulos, Paulo está falando sobre dons espirituais, a capacitação que o crente recebe para servir na igreja. No capítulo 12, ele mostra que existem vários dons, depende da necessidade da igreja, e cada um recebe a capacitação, não por aquilo que escolhe, mas por aquilo que Deus escolhe para nós. Ele nos dá o dom que Ele quer nos dar. E o propósito do dom é servir a igreja, não se aparecer. E aí que estava o problema na igreja de Corinto. Todo mundo queria o dom que era o mais valorizado na igreja, no caso era o dom de línguas. E todo mundo queria falar em línguas, e Paulo corrige essa visão. No capítulo 13, que a gente vai ler, primeiro mostrando que a motivação de usar o dom não é egoísmo, não é orgulho e arrogância, mas é amor. E por ser amor, eles deveriam desejar e buscar os dons que melhor servissem a igreja, não a si mesmo. Por isso que no capítulo 14 ele vai falar exatamente isso. Motivado pelo amor, busquem dons que são mais úteis para a igreja. Inclusive ele vai mostrar que o dom de línguas na igreja, sem interpretação, é inútil. Ele é proibido dentro da igreja, dentro do culto público. Então o que a gente vê de gente falando em línguas, em cultos públicos, em pregação, é pecado, é contra o ensino da palavra de Deus, se não tem interpretação, porque ninguém está entendendo. Então a igreja precisa pensar coletivamente, amadurecer na sua visão de vida de igreja. Por isso, se você olhar aí no capítulo 12, versículo 31, está perto aí, ele diz aí: entretanto, procurem com zelo os melhores dons, eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, quando Paulo está entrando no capítulo 13, então ele está falando, deixa eu mostrar o que é superior, deixa eu mostrar o que é maduro vocês pensarem sobre serviço de igreja.
E aí nós chegamos no capítulo 13. Ele diz no versículo de 1 a 3, 1 Coríntios 13, de 1 a 3, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Paulo usa uma linguagem exagerada aqui sobre os dons, e como se nós tivéssemos capacidade de fazer coisas extraordinárias, porém, sem amor, é inútil aos olhos de Deus. Então, para a igreja de Corinto, buscar o dom de línguas ou qualquer outro dom para benefício próprio, para se aparecer, é algo inútil. Queridos, nós somos tão pecadores, mas tão pecadores, que nós somos capazes de servir no ministério com motivações erradas, com atitudes erradas. Nós somos capazes de servir no ministério, na igreja, sem amor pelas pessoas. Eu preparo uma aula para as crianças, mas se o pai faz alguma crítica, aquilo já me derruba, eu quero desistir. Eu quero servir no som, mas eu não suporto o cara do violão que é cheio de exigência. É um exemplo, Felipe. O Felipe está no violão hoje. Não é ele. É outro. Estou brincando, gente. Estou citando o exemplo. Eu fico na recepção, mas eu não tenho paciência com quem chega atrasado e quer sentar na janelinha. Eu quero servir como pastor, mas eu estou cansado, não quero ir atrás das pessoas, dos membros ausentes. Aí você pensa, tá, Ricardo, mas as pessoas que você citou são pessoas difíceis. Mas aí é que está. Amar é gostar das pessoas que te fazem bem? Que fazem exatamente o que você espera delas? Ou amar é você se sacrificar por pessoas que não estão te retribuindo? O que expressa melhor o Evangelho? O que Deus fez conosco em Cristo Jesus quando ainda éramos pecadores. Então o que é o amor verdadeiro? Versículo 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo ele faz uma descrição do amor aqui, a gente vai um pouco mais devagar olhando, porque aqui é a prática do que Paulo está falando. O que é o amor? Ele diz a primeira coisa, o amor ele é paciente. A paciência em relação ao erro do outro, ao pecado do outro, às falhas do outro, à diferença do outro. O amor ele é lento para se irar, para se vingar. O amor com paciência é suportar as falhas, as limitações das pessoas, sem perder a disposição de tratá-las com bondade. Paciência é continuar tratando bem alguém, mesmo quando essa pessoa ela está sendo difícil. Então lidar com pessoas difíceis e continuar lidando com elas, mesmo que traga prejuízo, seja difícil, isso é amar a pessoa. Porque isso expressa o próprio caráter de Deus. Deus, quando se apresentou para Moisés, ele diz assim, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande misericórdia e fidelidade. Amar, então, é expressar o próprio caráter de Deus em nós. Então, se amar envolve paciência, ser paciente com pessoas que falham conosco, é imitar o próprio Deus. Às vezes nós temos uma visão de Deus como os deuses da mitologia grega ou romana. Eram deuses que estavam sempre irados, estavam sempre irritados. E eles precisavam ser acalmados com sacrifícios. Queridos, o sacrifício de Cristo já apaziguou o Senhor. E Ele é paciente com as nossas falhas. Então nós devemos expressar isso nos nossos relacionamentos. As pessoas vão falhar, como nós falhamos. As pessoas vão ser diferentes de nós, igual nós somos diferentes delas.
E nós precisamos decidir amá-las. Paulo diz que o amor é bondoso, é fazer o bem. O amor, ele é ativo, ele não é passivo. Ele toma a iniciativa de fazer o bem para alguém. Você toma uma iniciativa, uma atitude que faça bem para o outro. O bondoso, ele não é só uma pessoa que tem uma carinha calma e de bondade. Não, ele age, ele faz o bem. É a gentileza, é você sorrir para as pessoas, é você cumprimentar as pessoas, é você não ser indiferente às pessoas e passar reto, mesmo aquelas pessoas que você não conhece, inclusive dentro do ambiente da igreja. É dar atenção, é desligar o celular e olho no olho. Isso é amor, isso é bondade. O amor, ele age pelo bem, mesmo quando as pessoas não pedem. Não é por obrigação, ele toma a iniciativa. É pegar um papel no chão quando ninguém te pede. É ajudar a empilhar as cadeiras no final do culto, sem ninguém pedir. É falar com o visitante, mesmo que você não faça parte do ministério de integração. É tomar a iniciativa de lavar a louça em casa sem ninguém falar. É fazer além da obrigação pelo outro. É responder o mal com o bem. Quando alguém peca, alguém te ofende, mas você faz o bem a ela. Você não retribui o mal, mas você vence o mal com o bem. Porque Deus é assim. E Lucas, Jesus diz, vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. Por quê? Porque Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Então o amor, ele faz o bem, mesmo àqueles que nos fazem mal. Por isso precisamos decidir amar as pessoas e refletir o caráter de Deus em nós. O amor não arde em ciúmes, ele não inveja. O amor, ele se alegra quando o outro ganha, quando o outro recebe, quando o outro é reconhecido. A nossa tendência, por causa do egoísmo, nós não amamos naturalmente, nós somos egoístas. É que quando a outra pessoa é elogiada, a outra pessoa recebe alguma coisa, a nossa tendência é, por que não eu? Mas o amor não, o amor fica feliz. O amor se alegra com a alegria dos outros. Quando alguém tem algo que eu gostaria de ter, ou quando alguém recebe algo que eu gostaria de ter, eu não transformo isso em rivalidade. Já viu como a gente fica rival de pessoas que têm aquilo que a gente gostaria de ter e não tem? As pessoas elogiam mais a pregação do Davi do que as minhas. Aquele metido, eu nem gosto de chegar perto dele. Não, o amor não vê o sucesso do outro como uma ameaça, mas como um motivo de alegria. Precisamos decidir amar as pessoas. Paulo diz, o amor não se envaidece. O amor, ele não se autopromove. Como no caso de Corinto, eles queriam ter um dom para... eu falo em línguas. Não, o amor não fica se comparando com os outros. O amor não fica contando os seus defeitos. Não fica falando aí só de si. Ele não fica caçando elogios. Não, o amor elogia. O amor tem interesse nos outros. Ele pergunta sobre os outros. Ele quer ouvir os outros falarem. O amor é encorajador. Ele fala palavras de encorajamento. Porque isso reflete o próprio Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou. Olha só, o vaidoso, ele se enche. Aquele que ama, ele se esvazia, assumindo a forma de servo, como Jesus fez. Nesse mesmo sentido, Paulo diz, o amor não é orgulhoso. Ele não se acha mais do que é. Ele não se coloca melhor ou acima dos outros. Se considerar superior, no caso de Corinto, né, aquela ideia, eu quero ter um dom que vai me fazer sentir superior ao outro. Eu lembro do pastor contava a história de um irmãozinho que um dia ele foi nomeado diácono. No domingo seguinte ele chegou na igreja com uma plaquinha, diácono. Não.
O amor não trata os outros com desprezo, ele é humilde. Ele considera os outros superiores a si mesmo, ele quer saber a opinião dos outros, ele quer ouvir com atenção os outros, ele tem interesse real nas outras pessoas, não é só sobre si. Mais uma vez, o exemplo de Cristo, que sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. O amor não se conduz de forma inconveniente, ele não é indecoroso, ou seja, ele não age de forma a deixar as outras pessoas constrangidas. Seja na sua maneira de falar, ele não usa palavras humilhantes, ele não usa o sarcasmo ofensivo. Sarcasmo geralmente tem esse propósito de humilhar a outra pessoa, de constranger a outra pessoa. Ele não dá respostas grossas para amigos, para o cônjuge, para os filhos. E isso se expressa na forma de tratar as pessoas. Ele não expõe os outros ao ridículo, fazendo piadinhas para desprezar e ele ser constrangido. No casamento, o marido não humilha a sua esposa, não debocha da sua esposa diante dos outros, e vice-versa. A esposa não desrespeita o marido na frente dos outros, os pais não constrangem os seus filhos na frente dos outros, os filhos não constrangem os pais na frente dos outros. No contexto da igreja, sempre tem na igreja, na nossa turminha, sempre tem aquele que é o alvo das piadas. Por mais que pareçam brincadeiras, no fim isso é uma falta de amor, porque o amor não age de forma inconveniente. Até respeitando o ambiente. Às vezes chega no ambiente, chega falando alto, chega falando bastante, atrapalha todo mundo, chama atenção para si. Até na forma de se vestir, assim, às vezes de forma inconveniente com o ambiente. E geralmente a pessoa fala, eu não ligo para essas coisas. Quando você fala eu não ligo para essas coisas, você está dizendo eu não ligo para as pessoas. Eu não ligo para o decoro, eu não ligo para o constrangimento das pessoas, isso é falta de amor. Isso não expressa o caráter de Deus, porque Paulo diz, inclusive no próximo capítulo, ele diz, porque Deus não é um Deus de confusão, mas sim de paz. Não chega causando, bagunçando, constrangendo. O amor não busca os seus próprios interesses. Aqui é a raiz do amor. Percebe que todas as características é sempre abrindo mão de si e pensando no outro. Pensar nos seus próprios interesses é a raiz do egoísmo. O amor é o contrário. O amor está atento à sua volta, às necessidades dos outros. Tem uma pessoa sozinha, eu vou lá. Aquela pessoa está chorando, vou ver o que está acontecendo. Tem um idoso na fila ali do chá, eu vou servi-lo. Eu vou conversar com aquela pessoa, fazer perguntas com interesse na vida dela. Aquela pessoa não tem Cristo, eu vou lá evangelizar. Tem um povo sem acesso ao Evangelho, eu vou fazer algo. Isso são demonstrações de amor. Numa vida focada em si mesmo, mas no outro. Por quê? Porque isso expressa o caráter de Cristo. Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O amor não se irrita, ele não explode facilmente, ele não age controlado pela ira por qualquer ofensa. O amor, quando provocado, ele não peca na sua reação. Ele não grita, não ofende, não sai quebrando as coisas, nem atacando pessoas. Ele não abandona, ele não toma uma atitude que depois vai se arrepender quando se acalmar. Ele releva, ele se controla, ele responde com o bem. Porque, mais uma vez, isso reflete o caráter do próprio Deus, compassivo, bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. O amor, ele não se ressente do mal. A palavra ressente aqui é uma palavra de contabilidade. Ele vai anotando todas as ofensas, vai anotando todas as ofensas. Não, o amor não guarda ofensas. O amor não fica relembrando o passado, não acumula mágoas. Não revive essas ofensas na sua mente e fica cozinhando aqui dentro. Não. O amor não usa erros antigos das discussões. Você sempre faz isso. O amor não fica contabilizando injustiças. Porque isso expressa o caráter de Deus. Pois perdoarei as iniquidades, os seus pecados jamais me lembrarei. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O egoísmo, ele tem um certo prazer quando a outra pessoa se dá mal.
Uma igreja aqui da cidade se dividiu, a gente sente bem porque não foi a gente. A família de um membro, talvez que está afastado da igreja, se desfaz, a gente pensa assim, bem feito, tá vendo? Ninguém mandou. Ou simplesmente nos alegramos com o mal da outra pessoa, porque isso nos faz sentir melhores. Não, o amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Ele se alegra com o arrependimento de uma pessoa, a restauração de uma pessoa, a conversão de uma pessoa. O que te empolga mais como membro da igreja? Um culto de batismo ou uma reunião de membros onde acontece uma exclusão bem difícil? Da sua boca sai mais críticas, exortações ou mais elogios e encorajamento? Isso mostra se temos amado ou não as pessoas. Porque isso expressa o caráter de Deus. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? O amor tudo sofre. O amor, ele cobre o outro no sentido de não expor o outro na sua falha. Ele não abandona o outro por pequenas falhas. Ele não expõe o outro com fofocas, com calúnias. Ele sofre os prejuízos pelo bem do outro. Pedro diz lá em 1 Pedro 4,8 que o amor cobre multidões de pecado. Tudo sofre significa suportar as falhas, as dificuldades, as ofensas, sem desistir da pessoa, procurando protegê-las ao invés de expô-la. Ele não vai lá nas mídias sociais e faz um textão expondo o erro das outras pessoas. Porque isso não expressa o caráter de Deus. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. O amor tudo crê. O amor prefere confiar do que desconfiar. O amor não presume o pior das pessoas. Ele fez isso de propósito. Ele quis me prejudicar. Essa tendência de julgar intenções, mas sempre para o pior, sempre do lado negativo. Não, o amor não faz isso. O amor, ele procura uma interpretação mais justa e generosa. Ele dá crédito à palavra das pessoas. Ele está disposto a confiar na palavra do outro. Obviamente, enquanto não houver motivo claro para não ser assim. Porque Deus, Ele fez isso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O amor tudo espera, o amor não perde a esperança. Ele não perde a esperança de que Deus pode agir na vida do outro, de que a outra pessoa ela pode ser transformada pelo Evangelho, ele pode ser transformado por Deus. Ele sempre espera o melhor possível das outras pessoas. Ele não desiste. O amor tudo suporta. Literalmente, ele está debaixo de pressão. Ele aguenta a pressão. É continuar firme no compromisso com a pessoa, mesmo quando esse relacionamento passa por dificuldades. O amor não abandona quando as coisas ficam difíceis, quando o relacionamento fica difícil, quando chegam os conflitos, as decepções, as frustrações. Não, ele permanece fiel mesmo debaixo de pressão, mesmo debaixo de sofrimento. Ele continua fazendo bem, porque isso expressa o caráter de Deus. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus suportou o pecado, tolerou o pecado até Cristo. Isso é amar. Isso é expressar o próprio Deus. É para isso que nós somos criados. Isso é maturidade. Porque o amor, ele é superior. Na última parte, Paulo diz, o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto, a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Os coríntios valorizavam os dons que são passageiros. Na eternidade não precisa de dom de línguas, nós vamos falar a mesma língua. Na eternidade não precisa do dom do conhecimento, nós conheceremos todas as coisas. Não precisa do dom de profecia, pois nós veremos face a face aquele que é a palavra viva.
Então Paulo está dizendo, vocês estão colocando aquilo que é passageiro superior àquilo que é eterno. Quantas vezes a gente deixa de amar pessoas por coisas passageiras? E é nesse contexto que Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que Paulo está dizendo então é, o amor é uma expressão de maturidade. Quebrar relacionamentos por causa de coisas pequenas é imaturidade, é meninice. E ele explica, versículo 12, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, e depois conhecerei como também sou conhecido. Paulo diz, a nossa percepção da realidade é como uma criança. A criança ela não vê as coisas direito, ela não entende direito, né? Já foi com uma criança num shopping, numa loja de brinquedos, né? E ele pede aquele brinquedo caro, e aí ele fala assim, pai, compra. Papai não tem dinheiro. Ah, passa no cartão de crédito. Porque o cartão é mágico, você passa lá e o pessoal está pago, né? Ele não entende as implicações disso. E Paulo diz que nós ainda não temos a real noção das coisas. Nós enxergamos como num espelho, aqui precisa entender o espelho da época de Paulo. Né? Não tinha um espelho hoje que a gente vê nitidamente. O espelho era um bronze polido. Né? Sabe quando você se olha numa colher? Você vê nitidamente a si mesmo? Né? Não. A gente fica mais feio na colher, tem gente que fica mais bonito na colher. O Evandro está aqui? Não. Usou o Evandro. Então, é essa visão que Paulo tem de espelho. Você vê algo borrado ali, meio... Mas quando nós chegarmos na eternidade, nós veremos claramente. Ele diz, eu conhecerei como sou conhecido. Nós somos plenamente conhecidos pelo Senhor. Mas nós não o conhecemos plenamente ainda, mas nós vamos conhecê-lo. E eu imagino que quando nós chegarmos diante de Deus, nós vamos ter ali uns 15, 30 minutos de constrangimento. De você olhar assim e falar, que besteira. Olha as coisas que eu valorizava, e eu não tinha noção disso aqui. E Paulo termina dizendo, agora pois permanecem a fé, a esperança, o amor, esses três. Porém o maior deles é o amor. Olha como o amor é superior, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas nós veremos na eternidade, não precisaremos de fé na eternidade. A esperança, né, é a espera da eternidade, é a espera da nossa vida com Deus, nossa presença com Deus. Mas quando nós estivermos na presença de Deus, nós não teremos mais esperança, nós não esperaremos mais nada. Então percebe que a fé vai passar, a esperança vai passar, mas sabe o que nós vamos continuar fazendo na eternidade? Amando. Os relacionamentos permanecem na eternidade. É isso. O que Paulo está dizendo aqui, o que a palavra de Deus está dizendo, é que o amor é experimentar o eterno. E isso é superior. Então, quando a gente fica de picuinha, quando a gente não se aprofunda nos relacionamentos, é um desperdício daquilo que é superior. Quando eu me isolo, quando eu fico, eu não gosto disso, eu não gosto daquela pessoa, é um desprezo por aquilo que é eterno. Nós vamos passar a eternidade nos relacionando com Deus e uns com os outros. Então, quando nós não agimos com amor, mas com egoísmo, isso não é maturidade. Mas quando nós amamos, mesmo pessoas difíceis, nós experimentamos da própria natureza de Deus, porque Deus é amor. É isso. Queridos, eu creio que a gente está perdendo um pouco disso, e é natural. O pecado nos aflige e nós nos tornamos egoístas, e Jesus disse que no final o amor de muitos esfriará. Mas eu sinto que nós estamos ficando acomodados e confortáveis em nós mesmos. Em manter os nossos relacionamentos superficiais, em conversas que não são profundas. Pessoas que fogem de grupos pequenos porque não gostam desse negócio de se aprofundar em relacionamento. Na igreja a gente não se envolver com pessoas que são diferentes de nós, são faixas etárias diferentes, são realidades diferentes, a gente fica na nossa panelinha.
Nós precisamos crescer em amor. Nós vamos ter 3 oportunidades que eu acho fantástico a gente pôr em prática isso. Todos os domingos a gente tem. A gente vai ter o piquenique da igreja, na sexta-feira de Páscoa. É uma oportunidade de a gente ter uma convivência fora do ambiente de culto, de bate-papo, de brincadeira, de esportes, com outras pessoas. A gente tem o retiro de mulheres. Gente, você já passou por isso? Quando você organiza uma coisa, você sempre ouve um monte de críticas, não é? Então, precisa fazer retiro de mulheres, retiro de homens. A gente vai fazer retiro de homens e de mulheres. Mas não é no lugar que eu queria. Mas não é do jeito que eu queria. Gente, cresçamos, amadureçamos. Eu fico imaginando como seria bonito, né? As mulheres, todas as mulheres da igreja participando do retiro, e no quarto ali dormindo uma junior, com uma adolescente, com uma jovem, com uma adulta de meia idade, com uma idosa, e naquele caos ali, que dá certo porque a gente se ama. E aí você participa de uma programação que talvez não é o seu estilo. Mas você não é um consumista é imaturo. Mas você ama, porque Cristo Ele morreu, e Ele morreu para que na igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne expressiva para anjos e demônios. A multiforme é isso, são relacionamentos maduros, que o que liga esses relacionamentos não são os gostos, não é a fase de vida, não é a faixa etária, mas é o Evangelho. Essa expressão do céu. Nós fizemos a pesquisa entre casais da igreja. Uma das coisas que apareceu na pesquisa, né, foi que alguns relataram dificuldade de se entrosar entre nós. Os visitantes, assim, talvez não estão na primeira vez, mas algumas vezes depois é difícil. Você entra, tem uma panelinha aqui, tem um grupinho aqui, tem um grupinho aqui. A gente não está atento, a gente não está acolhendo as pessoas. Enfim, são várias coisas que a gente pode aplicar a esse texto. Mas uma igreja cada vez mais madura é marcada pelo amor. Nós vamos celebrar a ceia agora. A ceia é o memorial do amor de Deus por nós em Cristo Jesus. E a Bíblia é bem clara, não participe desse momento de forma incoerente. Então abaixe sua cabeça, converse com Deus agora e faça uma autoanálise sobre os relacionamentos. Talvez ore com a Bíblia aberta e vai relendo o versículo 4 a 7. E vê, é isso que marca os meus relacionamentos?